O drama acabou, o desespero acabou. Finalmente o Fluminense tem um camisa 9 para a temporada 2026. Problemas resolvidos, pendências sanadas. Rodrigo Castilho será jogador do Fluminense já a partir desta terça-feira. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês a partir de agora aqui no canal do Leste, porque eu sei que a ansiedade estava grande, muita coisa acontecendo nesta tarde, né? Publiquei um vídeo não faz muito tempo, trazendo os detalhes dos bastidores, o que estava rolando, o que estava pegando, estava travando a negociação, que já estava praticamente fechada, e finalmente foi fechada, está resolvido. O Rodrigo Castilho será jogador e, portanto, se tornará também a contratação mais cara da história do Fluminense Futebol Clube. 10 milhões de dólares é o que o Fluminense vai pagar para ter o jogador argentino de 27 anos, que chega do Lanús. Para resolver os problemas, vale o preço, vale esse investimento todo. Por que o Fluminense está fazendo isso? Enfim, vou trazer mais um pouco do cenário de coisas que eu ouvi e também pontuar alguma coisa em relação às outras, a outra negociação que também já foi concluída. O Midjan está chegando por aí hoje, os dois jogadores vão chegar, o Midjan chega por volta de meia-noite aqui no Rio de Janeiro, o Rodrigo Castilho é esperado ao longo da noite, da madrugada, tá? A gente vai acompanhar tudo isso aqui no canal do Lessa, no Jornada Capital 1902, enfim, tudo de perto, lado a lado, para deixar você, torcedor, como sempre, muito bem informado. Você sabe que você acompanha tudo aqui, então já chega deixando o seu like, se inscrevendo no canal, e a gente vai trocar essa ideia aqui rapidamente para trazer para vocês os detalhes da operação que foi concluída. Bom, resumindo, como eu falei mais cedo, já tinha o negócio, ele já estava muito avançado desde sábado à noite. O Fluminense avançou nas duas frentes, avançou com o Castilho e avançou com o Julio Midjan. A situação com o Midjan foi resolvida antes, né? Inclusive o próprio jogador abriu mão de um percentual que ele tinha direito numa negociação para conseguir selar o acordo, porque ele queria vir para o Brasil. Ele entende que jogar no futebol brasileiro, num grande clube como o Fluminense, poder jogar uma Libertadores pelo Fluminense, dá a ele muito mais visibilidade, dá a ele a possibilidade de chegar na seleção colombiana. Então tudo isso ele levou em consideração, pensando também na Copa do Mundo, beleza? E por isso a operação andou rapidamente, porque o Fluminense conseguiu atender mais ou menos ao que o Nacional estava pedindo pelo jogador, ele queria muito vir, e aí, enfim, o negócio foi fechado de maneira muito mais rápida que em relação a outros negócios que a gente observou nesta janela de transferências. Agora o Castilho foi um pouco diferente, porque ele já tinha aceitado jogar no Fluminense, inclusive, desde quando ele esteve aqui no Rio, no CT, treinando, se preparando para a final da Recopa Sul-Americana. Evidentemente ele já sabia dessa possibilidade, já sabia do interesse, e a partir dali ele já definiu que queria jogar no Fluminense após a Recopa. Então ele fez todo o esforço necessário que ele podia fazer para também concluir essa operação logo. Tanto é que já tem imagens dele deixando, vou até buscar aqui para colocar na tela para vocês, deixando lá o estádio do Lanús, o CT do Lanús, enfim, as dependências lá do clube com as coisas dele, justamente para resolver tudo agora e embarcar aqui para o Rio de Janeiro. Ele estava já nessa expectativa para fechar logo esse negócio e conseguir automaticamente ser regularizado pelo Fluminense. Colocando na tela para vocês, ó, ele deixando lá o CT do Lanús com os pertences, inclusive garotos ali tirando fotos com ele. Um jogador muito bem avaliado lá internamente na Argentina, enfim, todo mundo gosta muito dele. Ele estava só esperando para poder, por quê? Eu não sei, eu acho que no vídeo, não sei, agora eu já estou até perdido, né? Tanta coisa. Não sei se foi na live do Jornada ou foi no vídeo aqui, no vídeo anterior. Eu recebi hoje à tarde a informação que 2 jogadores chegariam aqui no Rio. Um era o Midjan, o outro eu falei, cara, só pode ser o Castilho, então o negócio tá fechado. E aí eu passei a tarde inteira tentando confirmar, e recebi uma resposta, falou, calma, não tá fechado ainda. Tá em negociação. Aí tempos depois, olha, parece que vai melar, porque travou. Eles pediram alguma coisa de última hora. Eu falei, cara, não é possível. Que loucura tudo isso. E é evidente que essa postura do Lanús, ela também se baseia no desespero do Fluminense, sabendo que o Fluminense está precisando contratar a qualquer custo, tem pouco tempo para fechar a operação, e aí se fizer mais uma exigência, eles vão aceitar, porque senão o negócio vai dar ruim.
Enfim, e aí foi quando eu gravei o vídeo, trouxe as informações aqui para vocês, né, um passo a passo, um entendimento do que estava rolando, do que estava acontecendo. E aí logo depois, sei lá, 20, 30 minutos depois, finalmente deram um ok. E resta saber se o Fluminense aceitou a exigência que o Lanús impôs ou o próprio Lanús cedeu, porque eles também tinham algo a perder. É uma contratação, eu não tenho histórico de transferência do Lanús, mas eu serei capaz de apostar aqui que é a maior transferência que eles já fizeram. 10 milhões de dólares. Então para eles é muita grana também. Sabe, sei lá, se não vende agora, iria surgir uma proposta nesse nível depois? Ou não? Então para eles também era um risco. Mas estavam ali jogando com o tempo, jogando com a pressão. Ou foi o Fluminense que cedeu? Porque, pelo que se sabe, eles estavam querendo o valor 10 milhões de dólares sem ter que pagar os impostos. Ou seja, isso iria onerar a transferência para o Fluminense e deixar a transferência mais cara. E de início o Fluminense não topou. E aí ficou nesse impasse, só que não tinha muito mais tempo para debater isso. Ficou nesse impasse e alguém cedeu. Resta saber quem cedeu. Se você me perguntar quem você acha, eu tendo a achar que foi o Fluminense. Mas, por enquanto, é só achismo, né? A informação que, de fato, depois isso foi resolvido, aí partiu para a resolução dos termos finais, troca de documentos para assinatura do contrato. Então o Rodrigo Castilhos vai assinar, chega aqui, assina esse contrato, o Fluminense dá entrada de imediato com essa documentação, faz a documentação da transferência, que necessita de documentação dos dois clubes para conclusão. Então é feita uma operação aqui no Fluminense e uma outra operação lá no Lanús para eles enviarem toda a documentação necessária. E aí você dá entrada no TMS, que é o sistema da FIFA, e depois na CBF para dar a entrada ali no registro do contrato. E aí o Fluminense vai ter a semana inteira até a semana que vem para regularizar os jogadores e deixá-los prontos para uma estreia, eventualmente, pode ser no Campeonato Brasileiro contra o Remo, que vai ser o próximo jogo do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Não podem jogar a final não, Léo? Para domingo não dá tempo? Não pode mais inscrever jogadores no Campeonato Carioca. Então a final do Campeonato Carioca eles não jogariam, tá? Não poderiam ser relacionados. Isso é um ponto. A situação que mais está sendo debatida é a questão dos valores. O Fluminense tentou comprar um percentual menor, 70%, 80%, para daí pagar um pouco menos. E o Lanús bateu o pé para ser 10 milhões por 100%, ou seja, eles queriam dinheiro agora, não queriam apostar numa venda futura do Fluminense, que ele poderia ser valorizado, eles poderiam ganhar uma grana. E cara, eu acho que para eles faz sentido também. Já tem 27 anos, eles estão apostando que o Fluminense não vai fazer uma revenda alta, e aí já pega a grana agora de uma vez, 10 milhões de dólares por 100%. Normalmente o que o Fluminense faz? Como o Bernal, por exemplo. O Bernal chega aqui por 15 milhões, se eu não estou enganado, né? Mas por 60% dos direitos. 20 milhões, se eu não me engano, de reais. Por 60%. Não chega com 100%. Né? O clube fica com o restante. Então tem essa diferença. E é justamente essa questão que o Fluminense tentou abater um pouco, diminuir. Não sei se como foi. E a informação que eu trouxe aqui no sábado. Foi no sábado? No sábado se confirma. Havia um debate também em relação à forma de pagamento. Eles queriam um valor alto à vista. E o Fluminense vai quitar uma boa parte da operação ainda nesse ano de 2026. Que era a informação que eu tinha antes. Então o negócio ele já estava bem avançado, encaminhado, e de última hora colocaram essa exigência aí e gerou esse temor em relação à operação cair. E a gente estava me informando tudo ali em tempo real, atualizando. Enfim, basicamente foi isso. Tá? Então, em relação a valores, esses são os números. Vale. Eu falei isso aqui, falei isso numa live hoje no Jornada, nas lives, e vou repetir. Gente, tudo no futebol, ele tem um contexto. E aí não adianta a gente analisar, ficar olhando, mas o Germancano chegou de graça. Mas o jogador X com 27 anos já tinha mais gols. Mas era outro contexto e outra situação. Porque a gente está falando de um clube desesperado para contratar, que era o Fluminense, de um clube que ofereceu 20 milhões de euros no Ares, ofereceu 15 milhões de dólares no Boanga. O mercado sabe, gente. O mercado sabe tudo isso. Quando você bate lá para fazer proposta, os caras já sabem, os caras estão com grana, vão pagar. Estão desesperados. Né? O mercado, ele se fala. O Fluminense
O Fluminense acabou, obviamente não intencionalmente, mas acabou onerando o próprio mercado. A partir do momento que ele dá tiros que não se concretizam. E aí todo mundo cresce o olho. Isso o lado do Fluminense. Aí você tem do outro lado um jogador que já era valorizado, que o Lanús já tinha pretensão de fazer uma grande venda, e também junta-se ao fato de ele ter se valorizado ainda mais colocando uma Recopa Sul-Americana no bolso. E aí a gente está falando de camisa 9, está falando de jogador, né, que está em crescimento. Hoje qualquer jogador mais ou menos é 3, 4 milhões. O Canóbio 6 milhões. Sem entregar, não foi 100% e sem entregar gols também, porque é um jogador que não entrega muitos gols. Só por aí a gente tem noção de como está o mercado. A realidade é essa. E aí você paga ou não paga? Esse é o contexto que tem que ser analisado. Não dá para fazer essa análise. Ah, mas tem time contratando jogadores aí de graça. Quem? Quais são esses jogadores? Pô, o Carlos Vinícius no Grêmio chegou de graça. Gente, vamos lá. Ele chegou de graça, uma mentira do cacete. Vai ver quanto o Carlos Vinícius e o staff dele levou de luvas nessa operação. Vai ver qual o salário do Carlos Vinícius. Porque aí você vai ter o custo total disso. Ah, beleza, chegou de graça. 2 milhões de salário. Aí é mole chegar de graça. Então não adianta a gente ficar se apegando a certas coisas que... Essa é a realidade. E aí, diante dessa situação, para mim é inconcebível. Para mim o Fluminense não podia ficar. Mas até o meio do ano, só tendo o John Kennedy, que a gente não sabe para onde vai na temporada, se vai começar a fazer gol, se não vai. Ele está se dedicando, está melhor fisicamente, mas está longe de ser aquilo que a gente acha que ele poderia ser. O Germancano é uma incerteza. A gente não tem Germancano esse ano ainda. Ele vai conseguir voltar? Vai estar bem de saúde? Vai fazer gol? Não dá para saber. Então não dá para você empurrar essa situação para frente. Você precisa, o Fluminense precisava de alguém para chegar agora e jogar. É um risco? É. Como tudo no futebol. Ele vale esse preço? Na minha opinião, ele não vale. É um valor alto. Mas também não acho que é um negócio completamente absurdo, uma loucura. Não acho que está muito fora do que é atualmente o mercado do futebol. Acho um risco muito grande. E só o tempo vai dizer se foi uma escolha certa ou não. Se ele chegar aqui, desandar, fazer gol, entregar o desempenho que a gente espera, ninguém vai falar do valor. Se não, vai todo mundo dar porrada nisso. E por isso eu estou falando antes. O cenário é, o que o Fluminense apresenta de mercado depois do fracasso da negociação do Boanga? Ele vai em Coelho, um jogador com números pobríssimos, 6 milhões, o cara tá pedindo mais. Depois ele vai num jogador de quase 35 anos, com números razoáveis também, o Everaldo que habla. Essa é a realidade, um Everaldo que habla. 3 milhões de dólares. Então, para mim, se tiver, como vai trazer alguém, eu prefiro arriscar num garoto como esse, que tem potencial, tem teto de carreira, e que ele pode alcançar, ele pode evoluir e pode chegar num potencial mais, num nível mais alto de carreira e entregar o que a gente espera dele, do que, por exemplo, pagar 3 milhões num jogador que está em reta final de carreira, do que pagar 6 milhões num jogador que está longe de ter esse potencial para valer isso tudo. Então são cenários, eu acho que não tem um lado muito certo e outro lado muito errado. Agora a gente tem que avaliar a necessidade, o desespero, o desempenho atual do jogador, a valorização que ele teve, nuances de mercado. Então hoje a minha opinião é essa. Eu prefiro arriscar. O dinheiro não é meu, não sei o que vou pagar. Mas eu prefiro arriscar num jogador como esse do que pagar 3, 4 milhões, 5 milhões num jogador fraco que não vai acrescentar absolutamente nada. Ele é jovem, é um cara que tem características diferentes, é alto, é bom na bola aérea, ele tem capacidade de fazer pivô e ele vai ganhar corpo aqui, ele joga bem fora da área também. É um cara versátil. Acho que é um cara que vai acrescentar. São características que me agradam. Agora, se ele vai se adaptar... O Flaco Lopes chega no Palmeiras com uma carreira pobre também, número de gols e tal, veio mais novo, mas só foi deslanchar depois de 2, 3 anos. E sendo muito criticado lá no Palmeiras. Então, cara, futebol não é ciência exata, futebol não tem como você cravar nada, futebol não tem como você prever. Você tem que tomar decisão. O Fluminense, ele teve uma janela inteira de mais 2 meses para resolver o problema. Não resolveu. Não resolveu.
por esse ou aquele motivo, não resolveu. E agora ficou tudo pro final. E aí você tem que tentar minimizar. Foi o que eu falei esses dias. A janela do Fluminense dá merda quando o Bouanga não vem. Ali já deu merda. Depois você vai conter danos. Você vai tentar minimizar o prejuízo. O que o Fluminense faz é tentar minimizar o prejuízo. Agora pode ser isso. Depois pode ser um prejuízo ainda maior. Foi o que eu falei. Só o tempo vai dizer. Mas já tinha dado merda. Já tinha dado merda. Isso é mais um fator que se soma a esse contexto que para mim tem que ser analisado dentro dessa negociação toda. Tá? É óbvio, muita gente vai pensar de maneira diferente, faz parte, é um valor realmente muito alto, mas vamos ver. A gente vai acompanhar a chegada deles aqui e agora, a partir do momento que ele vestir a camisa do Fluminense, só o que eu desejo é sorte ao Castillo, que já chega com o nome de ídolo, já chega metendo gol no rival. Tomara que ele possa ter muito sucesso com a camisa do Fluminense. Beleza, pessoal? É isso, vamos ficando por aqui. Essa é a minha visão sobre essa negociação e qualquer novidade a mais a gente vai trazer, como sempre, aqui no canal do Leste.